Olá, mundo do samba, olá, Carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e daremos sequência ao nosso podcast. Hoje, nosso tema é um pouco mais sério, mas também um pouco mais também reflexivo, já que estão ocorrendo, na verdade, né, discussões, reflexões acerca sobre a ideia de trabalho no nosso país. A gente vai trazer aqui esse tema, trazer este assunto para a realidade carnavalesca. Até porque o carnaval não está inerte, né? E também não está isolado dessa reflexão. E não deveria estar, para ser bem sincero, para ser mais exato. Antes de mais nada, deixe de seguir o Sambista Depressão nas suas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Twitter. E aqui no YouTube, deixe curtir, compartilhar, comentar o que você interpretou e o que você achou também, ok? Basicamente isso. Antes de mais nada também, deixar bem claro que o nosso podcast é um podcast histórico. Então, se ele é histórico, automaticamente ele é extremamente reflexivo e ele também é extremamente crítico. Né? Diferente da ideia jornalística, né? Que tem ali uma informação, normalmente uma informação, uma espécie de conteúdo, como se fosse um release do que acontece. Nós aqui do Sampa Samba não fazemos apenas uma interpretação fria de um assunto. Nós também temos e faremos sempre reflexões críticas acerca do Carnaval de São Paulo. Então, quem esperar de nós uma neutralidade, infelizmente, não vai ter. Então, basicamente isso. Então, vamos lá. Vamos ao nosso episódio de hoje. Nosso episódio de hoje é sobre trabalho. Então, aqui no primeiro momento, a gente vai trazer a definição sociológica de trabalho, depois a ideia clássica, né, a definição clássica do assunto de trabalho, e aí sim a reflexão do carnaval. Então aqui a gente vai trazer alguns teóricos, como Karl Marx, o Weber, a gente vai trazer também a Leila Blas, que é uma das principais, eu diria que a grande pesquisadora do tema do assunto no carnaval de escola de samba, principalmente o carnaval de São Paulo, que é o objeto de estudo dela. E é isso aí, basicamente isso. Também parte da minha pesquisa também, que também é sobre trabalho. Então, o trabalho, ele existe exatamente para satisfazer, né, as necessidades humanas, desde a mais básica, que é a ideia da alimentação, do vestimento, do abrigo, até as mais subjetivas, né, no caso, as mais complexas, que é o lazer, a crença e assim por diante. Então, nesse aspecto, quando a gente pega a ideia de sociedade, a ideia de trabalho, está totalmente associado um ao outro, né? Principalmente porque a visão clássica ocidental de trabalho, que é que de certa forma a gente segue aqui no nosso país desde quase sempre, desde quando, né, chega aqui a invasão europeia, mas principalmente a partir do século XIX, é aquela visão de que o trabalho ele está baseado na venda do trabalho, da sua força, né, do seu tempo, para a acumulação e reprodução capitalista, né, reprodução econômica de alguém, né, de uma empresa, de seu chefe e assim por diante. Entretanto, o trabalho não é só isso, né? O trabalho tem essa visão mais clássica, mais fria, né, do lazer e também da complexidade, mas o trabalho também envolve ações que são voluntárias, ações que são religiosas, ações que são de cuidado, ações que são não governamentais e assim por diante. Então, a noção de trabalho, né, a ideia do trabalho como uma ação em sociedade, ela também é uma ação de identidade, na verdade, né? Você ter ou estar dentro de um ambiente de trabalho, isso gera sua identidade coletiva. Por exemplo, um carnavalesco, quando ele se assume como carnavalesco, automaticamente ele assume também uma identidade, essa identidade do carnaval, essa identidade das artes e assim por diante. Então, isso molda a personalidade da pessoa. Se a pessoa fala que ela é chapeleira, se a pessoa fala que ela é soldadora e assim por diante, é uma distinção, né? Uma particularidade da identidade dessa pessoa. Entretanto, a ideia de trabalho, ou a definição clássica do trabalho como um todo, ela já está dentro de uma percepção aí já ocidental, então seja europeia, em que as pessoas compram e vendem, né, sua força de trabalho no chamado mercado de trabalho, que, portanto, no capitalismo, a força do trabalho não apenas produz bens e serviços, mas é vendida e comprada, transformando-se também em mercadoria. Então, nesse sentido, o trabalho, na sua visão clássica,
ela se estrutura na ideia, portanto, de que a partir do momento que a gente está numa reprodução capitalista de consumo e de reprodução, automaticamente nós estamos dentro dessa cadeia, no caso aqui industrial, mas acima de tudo, uma cadeia de consumo, de consumismo como um todo. E aqui o consumo, ele também está no carnaval, tá? Daqui a pouco no final a gente vai tentar entender que isso aqui é um pouco diferente, mas ele está dentro do carnaval, dentro da lógica consumista. Então, nesse sentido, o mercado de trabalho, ele de certa forma pode estar ou não saturado, ele pode estar ou não representativo, mas o mercado de trabalho, no caso, na nossa realidade, no Brasil como um todo, ele se estrutura, né? Ele se coloca dentro de uma realidade um pouco mais precária, né? Ou do precariado, como a gente chama na sociologia. Então a gente tem, no carnaval principalmente, mais relações de trabalho do que necessariamente relações de emprego. O que isso significa, né? A relação de emprego é a pessoa que está dentro de uma regulação, no caso, uma regulação estamentária, ela está dentro também de uma realidade em que o que ela produz tem benefícios para ela, então tem FGTS, tem 13º, tem todos os benefícios da garantia da CLT, enquanto que a relação de trabalho é a pessoa que está dentro de uma ocupação, então ela está dentro de um trabalho que pode ser temporário e que isso, a partir de um contrato, se assim podemos dizer, tem um início, meio e fim estabelecido já desde o começo. Então, o carnaval ele está mais na relação de trabalho do que necessariamente na relação de emprego, ou seja, a gente tem mais pessoas na informalidade do seu serviço do que necessariamente na sua formalidade. Claramente que tem exceções, a gente sabe disso, a gente sabe que tem escolas que o trabalho é muito mais sério, mas mesmo assim, mesmo numa escola séria, você vai ter trabalhos que são temporários. E pessoas que, na maioria das vezes, trabalham horas a fio, numa realidade, numa escala de trabalho quase 7-0, não necessariamente 6-1. Então, principalmente né, chegando à proximidade dos GCs, em que a garantia delas, né, o que elas vão receber, nem sempre chega. Então, quanto mais para baixo, né, quanto mais a gente sai do glamour dos grupos especiais e a gente vai descendo para os grupos mais abaixo, a gente vai percebendo que essa realidade vai piorando. Ou no caso, a visão de que o trabalho voluntário, o trabalho para a comunidade, ele está acima da sua venda de serviço, né? Porque assim, acho que a gente também tem que ter em mente que nem todos os trabalhadores do carnaval são justamente remunerados. E a grande maioria também não recebe o que deveria receber, principalmente para o cargo ou algo do tipo. Então, por isso que dentro dessa definição clássica ainda, dentro dessa visão de enxergar o trabalho como um todo, a relação de trabalho e emprego são reguladas pela legislação trabalhista e previdenciária que estabelecem os direitos. No entanto, no Brasil, principalmente ali, né, após os anos 70, cresce no Brasil essa ideia do trabalho precário, então esse trabalho informal. E aí eu acho que chega aqui o ponto que a gente já estava discutindo, que eu acho que é importante a gente ter em mente. Será que a gente não está glamourizando muito, principalmente no carnaval, esse se entregar ao desfile, se entregar à sua comunidade? Será que a gente não está glamourizando isso, mas também fazendo um tipo de trabalho exploratório dessas pessoas? Não estou falando que todas as escolas fazem isso, mas provavelmente você já viu, você já ouviu, ou você já foi essa pessoa que teve o seu trabalho explorado. Você recebeu pouco e recebeu, às vezes, atrasado, ou às vezes de forma irregular na forma como esse dinheiro chegou até você. Isso quando você não teve que trabalhar de graça, numa jornada extremamente extenuante e que, de certa forma, atrapalha o seu bem-estar. Isso quando você já não tem isso quando você já não tem um serviço fora do ambiente do carnaval e você tem que conciliar com um emprego que você não recebe ou você não recebe muito. E aí, por isso que eu tô falando, né?
uma coisa que eu trabalho isso no meu doutorado, é a ideia de que a gente tem uma profissionalização do carnaval. A ideia da escola como empresa, a escola como uma indústria. Mas a escola a escola não é nem uma empresa e a escola não é nem uma indústria, porque a maioria das vezes o presidente está numa bolha de hierarquia muito alta, em que ele está também numa bolha de privilégios que a sua comunidade não está. Então, a maioria das vezes a comunidade, principalmente o trabalhador, está numa escala de trabalho extremamente extenuante, quando não precária, como a gente está observando aqui, e isso tem reflexos no seu cotidiano, né? Porque eu vou querer estar dentro de um ambiente em que eu vou ser maltratado ou que eu não vou receber muito, mas automaticamente chega-se para mim uma pressão de que a escola é a paixão e assim por diante. Então, se a gente está pregando como se fosse um martelo, martelando um prego torto, né, a todo momento, de que nosso carnaval cresceu, nosso carnaval está profissional, mas será que ele está realmente profissional? Será que todas as relações de trabalho dentro das escolas de samba estão sendo bem remuneradas? Será que elas estão bem regulamentadas? Será que a pessoa que está trabalhando na comissão de frente ela está recebendo? Porque se ela não está recebendo, ela está trabalhando de graça. Ah, mas é o quesito da escola. A gente sabe que há muito tempo as escolas de samba não existe mais essa ideia do componente da comunidade. A maioria das vezes o componente mestre porta-bandeira, o componente da comissão de frente, às vezes até da bateria, não é daquela escola, ela vem de outra. Então, por que você vai exigir dessa pessoa uma excelência, um rigor artístico, um rigor técnico, se a maioria das vezes essa pessoa não recebe? Então, perceba que não adianta nada o coreógrafo receber, porque o coreógrafo também já recebe pouco, e como ele vai distribuir isso para os seus dançarinos e assim por diante, né? A mesma coisa para os ritmistas da bateria. Não adianta nada você dizer que ele é o coração da escola, a figura essencial para o desfile, mas ele está recebendo um estímulo para isso. E outra, repetindo aqui onde eu quero chegar. Se nós estamos numa zona de profissionalização do desfile de escola de samba, do barracão e assim por diante, de exigência, se você exige, mas você não remunera essa pessoa, então na verdade você está fazendo uma exploração de serviço. Então por isso que o consumo e produção é extremamente importante dentro dessa realidade, porque quanto mais o consumo, né, quanto mais a relação ela está associada à mecanização rápida e reprodutiva do trabalho, ou seja, a larga escala da sua produção, nessa cadeia do entretenimento, como diz o Carlos Sclia, que é um escritor dentro da ideia de economia, ele vai dizer exatamente que quanto mais a parafernália da festa cresce, mais exigência vai acontecer do público. Então, se o público fica exigente, automaticamente as escolas têm que se adaptar a essa realidade. Então, perceba que a escola está sim na ideia, na cadeia produtiva e reprodutiva, embora não seja um clássico, mas ela está dentro da ideia de indústria cultural. É uma massificação que as escolas criaram, que as instituições de organização também criaram, que a mídia criou, nós, como acompanhantes do carnaval, criamos também, a ideia de que tem que ter excelência. E se tem que ter excelência, automaticamente tem que ter maior exploração da força de trabalho. E aí aqui é o Marx na sua, na sua visão mais pura, né? O Marx diz que a ideia da mais-valia é a ideia de que eu ofereço minha força de trabalho e o meu patrão, entre aspas, fica com todo o lucro. A escola de samba não dá lucro, pelo menos não deveria, né? Embora a gente saiba que tem escola que tem que ter lucro. Mas a escola de samba não tem que dar lucro, mas a escola de samba tem que entregar um retorno. E este retorno é classificação. Este retorno é boa posição. Se eu trabalho e não sou remunerado, quem é que vai ficar com os louros do meu serviço? Não vai ser eu. Vai ser exatamente o expoente dessa situação, que vai ser o presidente, vai ser o diretor de carnaval, vai ser o mestre de bateria, vai ser. E aí no segundo escalão, né, o mestre Sálio porta-bandeira, o coreógrafo de comissão de frente. O trabalhador do carnaval não vai aparecer. Ou ele não vai estar exposto como deveria estar exposto. Então, é uma massa que é criada desses trabalhadores que eles são invisíveis aos olhos de todo mundo. Claramente, as pessoas, a escola conhece essas pessoas, pelo menos deveria.
Embora a gente saiba que alguns presidentes nem mexem nem sabem o nome das pessoas às vezes. Mas é importante a gente ter em mente, é importante a gente perceber essa realidade e entender que o carnaval, quando está nessa cadeia de reprodução técnica, nessa cadeia de reprodução de consumo, nessa cadeia de entretenimento e espetáculo, ele está, querendo ou não, numa noção, numa visão, portanto, de consumo e de reprodução técnica do trabalho, uma mecanização que, na maioria das vezes, beira o exploratório como um todo. Então, aqui trazendo a Leila Blas. Leila Blas é uma teórica, né? Infelizmente, ela já faleceu, mas a Leila Blas, ela pesquisa o carnaval de São Paulo. Ela tem esse livro, que é exatamente o Desfile na Avenida, na Escola de Samba, a dupla face do carnaval, pela editora Ana Blume, dentro do selo Trabalho e Contemporaneidade, que é essa obra aqui. E a Leila Blas vai exatamente entender e vai observar os espetáculos, a ideia da escola de samba, a partir da sua produção e reprodução de pensamentos, né? Então ela vai analisar principalmente os desfiles de 2001, da Vai Vai e da Nenê de Vila Matilde, que 2002, entre 2001 e 2002, né? Que ela vai analisar as duas campeãs do Carnaval de São Paulo. E ali ela vai tecer várias reflexões acerca da ideia da produção de Udicile. Então a Leila é um livro extremamente importante para quem estuda Carnaval, principalmente Carnaval de São Paulo, né? Fica aqui essa dica também. Eu pretendo no futuro trazer exatamente os principais autores do Carnaval de São Paulo para a gente ter uma reflexão das suas obras, né? Para quem está aí querendo pesquisar o Carnaval, mas isso aí vai ser mais para frente, tá? Mas o trabalho da Leila é fundamental para quem quer estudar Carnaval, para quem quer se aprofundar mais no tema, exatamente porque ela vai para o não óbvio, que é a ideia dessa tecnicidade de entender o de si. Mais importante que na visão da Leila Blas, né, a ideia de trabalho ela se torna uma realidade associada à ideia de classe social. Então, dentro da visão da autora, ela traz, aí a única coisa que ela concorda com a visão ocidental de trabalho, que é a ideia de que não tem como a gente entender essas relações de trabalho dentro de uma escola de samba se a gente não observar que a gente está lidando com diversas classes sociais e com diversos níveis, vamos dizer assim, de intensidade no contato com o carnaval, com, né, o processo carnavalesco como um todo. Então, tendo em vista as diferentes subjetividades e constante interação social presente nessas práticas e significados atribuídos por que as executam, né? Então, nesse sentido, o grande centro da ideia de trabalho dentro da escola de samba, na visão da Leila Blas, é exatamente essa reprodução social que, de certa forma, acontece ali. Só que ela observa essa realidade, né? Ela pega os principais teóricos da ideia de trabalho e ela para aí essa comparação, porque aí depois ela vai para a especificidade da escola de samba. Por quê, né? Na visão da autora, a escola de samba ela tem uma técnica, ela tem uma ideia de trabalho que é própria. Você tem pessoas que já têm um saber que está ali acumulado há muito tempo e que essa reprodução que ela faz dentro da escola de samba é muito específica dela. Então não tem a possibilidade, né, não existe a possibilidade, no caso, de você ter uma interferência externa. A pessoa que é ferreira, a pessoa que é ferreiro, né, o trabalho com ferro, ela já sabe o que ela faz, ela já tem a noção do que ela vai ser, do que ela vai fazer, reproduzir e assim por diante, assim como madeireiro, aderecista e assim sucessivamente. Então, por isso que ela é contra a ideia de que existe uma indústria do carnaval, porque a indústria do carnaval seria uma reprodução ano a ano de coisas que são iguais. Entretanto, o carnaval ele sempre está se modificando enquanto estilo, se modificando enquanto estética e principalmente enquanto temática. Então, por isso que para a Leila Blas, o carnaval não é uma indústria, o carnaval é sim um processo de trabalho, mas não é ou não seria uma questão industrial dentro da sua realidade. Então, por isso que é a reflexo da ideia de classe social, porque você vai ter claramente pessoas que têm maior importância dentro de uma escola de samba, por exemplo, carnavalesco, ele que pensa, ele que imagina o desfile,
que vai influenciar todo um carnaval. E aí já faço uma crítica, né? O trabalhador da escola de samba não é trabalhador do carnavalesco, é trabalhador da escola. Assim como o carnavalesco, ele é um trabalhador da escola de samba. Então, nesse sentido, para Leila Blas, o carnavalesco ele não pode assumir o papel de ser o dono da produção, porque ele é uma parte dessa produção. Porque ele não vai fazer todas as fantasias e ele também não vai fazer todas as alegorias. Até porque a maioria das vezes o carnavalesco não tem essa experiência, ele não tem essa, ele não tem essa experiência e ele também não tem essa técnica tão apurada. Então, aqui citando a autora, né, na página 22 do seu livro, ela diz, né, a produção das festas populares e de outras manifestações culturais, entre elas o carnaval, fornece como descobrir no estudo sobre a produção dessa festa subsídios que permitem repensar os limites na noção de trabalho, criada e imaginada na modernidade europeia ocidental, e as potencialidades de uma reflexão e toda de uma noção alargada de trabalho, onde as práticas de trabalho, de emprego, aparecem fundidas e misturadas, sem qualquer classificação hierárquica, entre os mundos do trabalho e o do não trabalho, ou mesmo entre trabalho e emprego. Então, por isso que eu falo da relação de emprego e de trabalho. Na sua grande maioria, a gente tem relações de trabalho, mas a gente tem relações de emprego. A gente sabe que tem pessoas que têm mais estabilidade, a gente sabe que tem pessoas que, na maioria das vezes, a pessoa que está cuidando de um cargo de uma escola de samba, ela é presidente, às vezes ela é vice-presidente, ou ela é parte do conselho da escola. Então, acho que esse é o passo que a gente precisa dar no carnaval, né? É a oficialidade dessa realidade. Ou seja, a gente ter, de fato, uma, uma possibilidade das pessoas terem uma remuneração por que elas fazem. Eu entendo que a grande maioria das vezes a escola não tem condições, vamos dizer assim, de pagar salário, mas se ela recebe muito dinheiro da prefeitura, se ela recebe dinheiro de patrocinador, eu acho que aí já me emitindo uma opinião antes do tempo, eu acho que a gente deveria ter regulamentações no regulamento do carnaval, é, na visão estatuária da instituição que organiza os desfiles, de ter uma sanção caso a escola não consiga cumprir o básico para os seus trabalhadores, né, para as pessoas que executam o seu desfile. Porque é muito legal a gente falar, o desfile foi lindo, o desfile foi legal, foi impecável, mas será que a gente está observando que essa discussão, né, da escala 6-1, da exploração do trabalho, de certa forma, desumana do serviço do brasileiro, será que a gente também não está fechando os olhos para o carnaval? Porque o carnaval não foge disso, não, gente. O carnaval tem uma questão bastante exaustiva. Não adianta dizer que o carnaval ele fica parado durante o tempo e que por causa disso, vamos dizer assim, as pessoas elas podem viver a vida delas e depois elas voltam para o carnaval. Não é bem assim, né? Porque se a pessoa ela sai da escola de samba, ela vai para um tipo de serviço ou que ela vai estar sendo empregada, ou no tipo de serviço que é mais ocupação do que emprego. Então, ou seja, a gente não pode reproduzir a ideia de precariedade do serviço, do trabalho brasileiro, com a justificativa de que a pessoa está ali por amor, com a justificativa que ela está ali pela arte dela. Não, a gente não pode cair nessa falsa sensação, nessa falsa visão de que o trabalhador de carnaval não está incluído na sociedade brasileira. Por isso que eu sempre discuto isso aqui e eu sempre vou discutir. Não adianta nada você votar em pessoas que sejam a favor de dar dinheiro para o carnaval, se você não tem pessoas que estão trabalhando para o bem-estar da população. Porque se você aumenta a passagem de ônibus, se você aumenta o salário do vereador, se você faz tudo isso, você está prejudicando o seu componente, que na maioria das vezes está trabalhando fora da escola de samba. Então, nesse sentido, se você pensa a sociedade no seu umbigo econômico da produção de desfile de escola de samba para a competição, mas você não olha para o externo da sua comunidade, você está contribuindo para essa precarização do serviço e para a normalização dessa falsa visão que eu acho horrorosa de que as pessoas estão ali por amor. Eu acho, por exemplo, a profissão de chapeleiro, né, principalmente no Rio de Janeiro, uma pessoa que faz 3.000, 2.000 chapéus, não lembro mais qual o certo correto, já estou falando aqui há muito tempo.
Mas eu acho extremamente complexo a glamorização do chapeleiro, porque ele faz tanto chapéu, mas nossa, ele fez 3.000 com amor ao coração, mas quanto que essa pessoa está recebendo? Ela está recebendo de uma forma justa o tempo de serviço que ela está fazendo, de reprodução, de mecanização, e ao mesmo tempo de estar ali empregando, né, de estar ali dentro da sua ideia de desfile. Então fica aí o questionamento. Então, continuando aqui com a Leila Blas, né, entretanto, né, existe uma diferença entre usar um discurso agregador da relação afetiva e de convivência, que é aquilo que a gente estava discutindo, e uma concepção de exploração de trabalho sem as devidas condições para os trabalhadores da cadeia produtiva da festa. Da mesma forma, é importante pensar que a escala de trabalho dentro do carnaval tem uma simetria entre exigência e excelência e remuneração e trabalho. Eu sempre penso, por exemplo, a ideia do ritmista. O ritmista ele passa talvez a parte do trabalho da escola de samba que mais faz, né? Que está ali mais ativa. Ele fica meses, horas, né, ali ensaiando na semana e tudo mais. Ele não é remunerado. Entretanto, se a escola tirar nota baixa, ele vai ser culpado, ele vai ser responsabilizado por essa realidade. Eu não estou falando que os ritmistas têm que receber, não sei se é possível, seria a condição ideal, inclusive, mas eu fico pensando, se você exige de mais de uma pessoa durante meses, essa pessoa não recebe, ela está ali num trabalho voluntário, por que você vai exigir tanto dela? Não é obrigação dela. Ela não está recebendo para isso. Aí a gente vem para a questão da exigência e remuneração e da ideia do trabalho e da excelência. A mesma coisa para a pessoa que está trabalhando na comissão de frente. Ela fica ali meses ensaiando. E a maioria, a gente sabe, né? Que a maioria das pessoas que desfilam numa comissão de frente não recebe. Ou se recebem muito pouco para a sua realidade. A gente tem uma relação que é um pouco mais distinta, que é o casal de mestre e porta-bandeira, e que mesmo assim, não é todo casal que recebe. Às vezes a escola só paga a fantasia, paga ali alguma coisa outra ali, e tá ótimo. E essa pessoa está acumulando cargo. Assim, a maioria dos mestres e porta-bandeiras tem outro tipo de emprego. E este emprego é a obrigação dele, porque é o que dá o dinheiro para ele. Então, por isso que eu estou falando. Se as escolas querem exigir excelência dos seus quadros, elas têm que, de alguma forma, gerar um custo-benefício para essas pessoas. Porque elas estão trabalhando. Não é somente o amor à escola. Isso existe. Mas elas estão trabalhando, elas estão ofertando, aí voltando ao Marx, elas estão dando essa força de trabalho para a escola. A gente sabe que isso aqui é uma questão, às vezes, da comunidade, mas, querendo, nossas pessoas deveriam ter algum tipo de incentivo para essa realidade que elas estão. Não é só dar fantasia, tá? Quer dizer, então, que se ela pagasse a fantasia, esse seria o salário dela? Não sei. Eu acho isso tanto quanto problemático. Encerrando aqui com a Leila Vaz, né, e aqui já é um pouco de discordância, mas também de concordância, embora a Leila Blas escreva que a produção carnavalesca tem como objetivo final a própria comunidade, o modo presente de execução, e aqui do tempo presente, né, de um desfile de escola de samba se coloca em uma realidade oposta no hoje. Né? Então tem uma estrutura de competição onde prevalece a excelência, a produção carnavalesca ainda tem como, na comunidade, existe, portanto, uma necessidade de exploração da produção carnavalesca. E aí a gente chega aqui nesse aspecto, mais para o final, reflexivo, né? Eu sou professor de sociologia, né? Sou professor do EJA, né? Ensino de jovens e adultos, e também do ensino médio, fundamental também. Mas principalmente os meus alunos do ensino médio, meus alunos do EJA, eles têm uma dificuldade enorme de produção, né? Porque eles trabalham muito durante a semana, às vezes, durante o dia, e às vezes tem que estar na escola de noite. E aí eles não produzem, não tem como. Porque para eles sobreviverem, eles têm que estar trabalhando. E para eles estarem trabalhando, eles têm que optar entre ir para a escola ou ter uma vida saudável. E eu entendo eles escolherem a vida saudável, porque eles não enxergam a escola como algo interessante para a vida deles. Pensando aqui o carnaval, né, a ideia da escola de samba, a gente precisa discutir relação de trabalho dentro do ambiente carnavalesco. A gente não pode mais empurrar isso com a barriga. Eu acho que a pandemia deixou isso bem claro, deixou isso bem escancarado,
que a maioria dos trabalhadores de carnaval que já recebiam pouco, quando veio a pandemia, a gente ficou bem revelado, vamos dizer assim, que essas pessoas estão numa condição muito precária. Elas estão em ocupações de emprego, né? Elas não estão empregadas, elas estão trabalhando em bicos, em precário e assim por diante. Porque elas vêm, elas estão dentro de uma produção artística que é própria, que é o tecido de escola de samba. Então, passou da hora, tanto no Rio quanto em São Paulo, né, Vitória e outros lugares, a gente ter representações sindicais ou representações associativas dos trabalhadores de carnaval. A gente tem que ter pessoas, e aí eu falo para as pessoas que são quadros, né, de escola de samba, vocês têm que se organizar, vocês têm que ter uma representação. Não pode mais a gente ter as pessoas endinheiradas mandando e desmandando no carnaval, dizendo o que é certo e o que é errado, sendo que quem vai ser o afetado por isso é a pessoa que desenvolve de si, que é o trabalhador. É o trabalhador do dia a dia, é o trabalhador que acorda às 4 da manhã, só chega em casa às 9, é a pessoa que entra no barracão de dia, sai no outro dia porque já passou 24 horas. A gente tem que parar de glamorizar essa ideia do trabalho extenuante como se fosse uma contribuição cultural para o nosso país. O carnaval é, sim, uma estrutura importante para o nosso país, enquanto cultura, mas a gente não pode fazer essa cultura nas mãos ou na exploração do trabalho de pessoas que têm, sim, um valor artístico na dança, no visual, no técnico, mas as pessoas têm que ser valorizadas. Elas não podem mais só ser exploradas no seu trabalho e dizer que está tudo certo. Isso não pode mais acontecer. Então, nas diversas camadas de hierarquia que uma escola de samba possui, desde a parcelas que possui mais evidência até o aderecista que fica horas em trabalho exaustivo, a gente tem que ter uma discussão disso. E eu sou a favor, e eu sou extremamente a favor das escolas serem reguladas mensalmente ou em períodos. Se for descoberto que existe algo ilegal ali, a escola tem que ser punida, sim, porque, repito, a gente não pode achar que por ser algo bonito, que a gente goste, a gente tem que aceitar que as pessoas estão trabalhando exaustivamente nisso. Seja a pessoa que está ali na comissão de frente num estresse gigante de meses de ensaio e ela tem que entregar algo com excelência, porque se ela errar, ela vai ser talvez o motivo do rebaixamento de uma escola de samba, ou do mestre-sala que trabalha o ano inteiro num serviço extenuante e que ali no período de escola de samba ele já recebe pouco e ele também não pode errar, assim como a pessoa que está na bateria, a pessoa que está no adereço e assim por diante. A gente não pode normalizar isso mais. Então, não podemos cobrar beleza e excelência se não conseguimos o básico de regulamentação do trabalho carnavalesco de forma justa. Acho que esse é o grande objetivo aqui do nosso podcast. A gente sabe que o nosso podcast ele chega a lugares e espaços extremamente duvidosos, né? Já chega aqui, dou sempre um oi agora para os inimigos e sempre um oi para os amigos também, né? Mas eu acho que está na hora de a gente discutir, está na hora de sair dessa visão perfeita que o carnaval é um conto de fadas. Carnaval, eu sempre digo isso, né? Eu digo isso muito no meu doutorado. E era exatamente um dos grandes motivos de briga com a minha orientadora, né? O carnaval ele é competição. O carnaval ele tem consequência hoje. No passado ele tinha consequência, mas não era o grande objetivo das escolas de samba dos anos 60, dos anos 70. A competição existia, mas você errar fazia parte. Hoje você erra, a sua escola pode cair. Então, nesse sentido, é, não é só o desfile. Acho que, claramente, para quem é do público, né, o público em geral, que só consome o entretenimento, talvez não pare para pensar nisso. Mas quem está dentro da escola de samba sabe a pressão que é fazer um desfile. E o quão estressante, o quão as pessoas. E eu posso dizer isso, né? Eu conheço pessoas que adoecem durante o desfile. Elas quebram mentalmente, elas quebram fisicamente. E elas não têm respaldo, às vezes, da escola, elas não têm respaldo da liga, elas não têm respaldo da prefeitura, porque essas pessoas não vão auxiliá-las, né? Elas não existe ali um contrato muito bem amarrado nesse sentido. Por isso que eu sou a favor do sindicalismo, dos trabalhadores de carnaval, de todos. Não adianta só
o grupo dos casais, fazer o deles e esquecer o resto, porque isso não é pensar coletivo. Então, a gente precisa ter uma representação coletiva de escola de samba para que todos sejam respeitados e todos tenham os seus direitos plenos, garantidos e segurados, e que no futuro, mais ainda, a gente tenha a discussão de trabalho, dos direitos trabalhistas para o carnaval, para os trabalhadores de escola de samba, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro. Então é isso, esse foi o nosso episódio de hoje, parafraseando o Getúlio Vargas, trabalhadores do carnaval univos, né? Basicamente isso. Não deixe de seguir o CBC Depressão nas suas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Twitter e no Facebook. Também não deixe de comentar aqui no nosso vídeo, aqui se você está no YouTube. Não deixe de curtir também. E não deixe de seguir o nosso podcast nas plataformas digitais de áudio, né? Que lá também, quando sai, você já recebe a notificação de que o episódio foi postado. É isso, gente. Até mais, até a próxima. Tchau. Nunca esqueçam e nunca deixem de trabalhar e de sambar também. É isso. Tchau.